Teste som. Testando. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu amado Juliano. Como é que tá o som aí, pessoal? Tá bom? Dá um ok aí, Juliano. Oh, quem dera. Tá bom o som? Ótimo. E aí, meu povo? Só na chuva, na espera da chuva parar, para chuva de bênçãos. Tomara que seja. Tá marcando chuva até semana que vem. Boa noite, minha cunhada Zelaine. Estamos chegando aí devagarinho. Boa noite, Lore. Que bom que o som tá bom. Estamos aí de volta, eu e minhas bonecas lá atrás, tomando conta do quarto da pequena. Boa noite, Herson. Vamos compartilhando aí, pessoal, chamando a turma. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Papirando, né? Um encontro para a gente conversar sobre a Palavra de Deus e sobre a influência que ela deve ter na nossa vida, né? Boa noite, Osana. Essa influência positiva que deve vir do fato de nós conhecermos a Palavra de Deus. E a ideia aqui é essa, a gente entregar algumas chaves, algumas informações, algumas dicas para facilitar a leitura e propiciar uma leitura mais compreensível, uma leitura mais dinâmica da Palavra de Deus. Boa noite, Dona Vera. Paz do Senhor, boa noite a todos. Vamos ver que oração, falta um minutinho ainda, vamos dar uma guardada aí. Que hoje, como são bastantes capítulos, né? Na verdade, alguns capítulos são maiores e abrangem um período grande da história. Quanto antes a gente começar, mais fácil vai ser mais rápido para nós terminarmos, né? Porque depois tem o propósito, 40 dias de propósito com o nosso pastor, às 11h30, né? Ele está conversando e explicando a respeito do livro que fala justamente sobre o compreender o nosso propósito em Deus. Boa noite, Alice, paz do Senhor. Vamos compartilhando e vamos nos preparando para esse encontro do Papirando aí. Esse é o nosso quarto encontro e tem mais um ainda, pelo menos mais um ainda, que eu quero falar da parte final, a parte do julgamento do Paulo, né? E aí depois eu vou tentar negociar com o pastor aí a possibilidade de a gente de repente fazer uma live com ele para tirar alguma dúvida, para esclarecer algum ponto que tenha ficado, porque ou eu sou um bom explicador, ou vocês são muito tímidos, que até agora não veio dúvida nenhuma, não veio pergunta nenhuma. Então vou programar com ele aí depois desse quinto encontro, de repente a gente fazer essa live juntos aí para só uma rodada de perguntas aí. Boa noite, João. Uma rodada de perguntas e esclarecer algumas dúvidas. Então todas as dúvidas e questões que vocês vão tendo, vão apontando, pode passar para nós pelos grupos de WhatsApp, pelo privado, pela própria página da igreja, ou aqui mesmo no Papirando, à medida que a gente vai conseguindo, a gente vai tentando esclarecer alguma dúvida. Tá, pessoal? Vamos respeitando o horário aí, então 9h. Vamos começar aqui a leitura de novo. Eu trago o meu roteirinho, tá? Então 2x3 eu baixo os olhinhos aqui para ler um pouquinho, para não ficar tudo na memória e não fugir também muito do assunto. Grande Antônio, bem-vindo, Antônio. Abração. Vamos lá então, pessoal. Então a gente viu no nosso último encontro o desenvolvimento da igreja na Judéia e na Samaria, né? Os dois primeiros passos. Jesus, quando comissionou, disse que era para
falar sobre o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Judéia e Samaria foi ali, de Atos 8 a Atos 12. A gente passa pelas andanças de Filipe, que foi o primeiro que saiu de Jerusalém a partir da perseguição, né? A ação de Deus em buscar a todos e a cada um dos seus filhos, isso a gente percebe bem em Filipe, porque ele vai aos diferentes e realmente dá esses primeiros passos na direção de para fora dos judeus e de Jerusalém, né? Depois a gente tem também em Filipe a questão da confirmação por parte de Deus da liderança dos apóstolos, né? E da catolicidade da igreja, ou seja, da universalidade da igreja, e o avanço em direção ao litoral, a Judéia. Chegamos ao caminho de Damasco, a conversão de Paulo, né? O pitaco ali de Ananias nas decisões de Deus e o aval de Barnabé em relação a Paulo. Aí a gente acaba no ministério de Pedro e a chegada do Espírito Santo aos gentios, quando Pedro chega em Cornélio, né? E o Espírito Santo chega, desce sobre os gentios. E o retorno à cena de Paulo e Barnabé, que é quando eles vêm trazer a oferta arrecadada, porque era um ano que tinha sido previsto de fome. E daí então é que a gente parte, Atos 13 a 20, as viagens de Paulo e dos seus companheiros. A nossa aventura começa na Antioquia, fica ali no norte, fica ao norte da região de Israel, e na fronteira da Síria com a atual Turquia. Era uma igreja que acolhia bem os gentios e por isso acaba se transformando como a base missionária de Paulo. Toda vez que Paulo sai de Jerusalém, se estabelece, né? Depois, ele é afastado, depois vão buscar ele, agora a gente vai ver. Ele se estabelece na Antioquia, e aí ele sai em uma viagem missionária, volta a Antioquia, depois ele sai de novo e volta a Antioquia. A Antioquia virou realmente a base dele até ele se mudar para a Ásia, para Éfeso durante um bom tempo, mas ele sempre acaba retornando, e aí depois ele vai preso para Roma, e depois de Roma ele não volta mais. Mas Antioquia foi aquela base de onde partiam as viagens missionárias de Paulo. Foi a primeira igreja assim, a acolher bem realmente os gentios, e esse era o ministério dele, né? Uma igreja cheia de pessoas dons, que é o que a gente vê ali no capítulo 13, né? Com homens dedicados às disciplinas espirituais, capazes de ouvir a voz do Espírito Santo e de obedecer. E foi com esse discernimento e com o apoio das doutrinas elementares a gente vê lá em Hebreus 6, vocês podem inclusive incomodar o pastor sobre o seminário sobre doutrinas elementares que estão lá em Hebreus 6, que isso é uma proposta que eu fiz para ele. A gente precisa de tempo, mas vai fazer algo assim. E essa disciplina que Barnabé e Paulo foram santificados, ou seja, foram separados para essa missão aos gentios, né? Ambos vão em direção ao litoral. Então, assim, aquela igreja era uma igreja cheia de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, né? Pessoas que tinham dons, tinha líderes, tinha pregadores, haviam professores, mestres, né? O que a gente lê ali no início do capítulo 13. E todos esses homens, por estarem muito conectados com Deus, se aperceberam, né? Foram capazes de perceber a orientação do Espírito Santo em relação a Paulo e Barnabé, foram capazes de ouvir essa voz do Espírito Santo. Às vezes nós reclamamos do silêncio de Deus, né? Nós reclamamos da ausência da voz de Deus, mas o quanto que a gente está dedicado realmente a ouvir isso. Se a gente for ler ali no início, eles estavam sempre dentro das disciplinas. O que são as disciplinas? Jejum, oração, né? Louvor. Tudo isso vai nos aproximando de Deus. Tudo isso vai nos unindo mais a Ele, nos dando uma maior intimidade,
leitura da palavra, oração. Isso é muito importante. Às vezes a gente reclama que Deus não fala, mas na verdade é a gente que não está ouvindo. A gente precisa ter mais atenção para essas coisas, né? Muitas das pessoas que vieram para a igreja vieram num momento de dificuldade, porque era justamente o momento que eles estavam precisando ouvir um Salvador, que já estava ali falando o tempo todo. A gente é que não ouvia. Então a gente precisa ter essa disciplina, buscar essas disciplinas espirituais, buscar essas doutrinas elementares, né, para poder realmente ouvir a voz de Deus e estar conectado a Ele. Então, ambos vão em direção ao litoral e logo parte para a ilha de Chipre, que era a terra natal de Barnabé, né? É sempre confortável a gente começar por uma região conhecida. Ali, Barnabé e Paulo utilizam as técnicas de iniciar a pregação do evangelho pelas sinagogas. E por que Paulo e Barnabé, né? Paulo sempre usou essa técnica desde o início? Porque era nas sinagogas, eles iam, obviamente, falar aos judeus, mas ali também eles iam falar aos prosélitos, ou seja, aqueles não-judeus que eram convertidos ao judaísmo, e aos simpatizantes, que eram que justamente esses não-judeus que apreciavam a ética, entendiam a importância das leis e da ética judaica, mas eram afeitos à questão dos rituais, à questão da circuncisão, principalmente. Os romanos achavam isso muito agressivo, essa questão da circuncisão, né? Mas muitos admitiam a importância da ética judaica. Então, era mais no sentido de tocar a essas pessoas que Paulo ia inicialmente nas sinagogas, ou seja, ele já começava falando com pessoas que estavam ambientadas naquilo que ele estava propondo ali a respeito do Messias, da salvação de pecado, e aí a partir daí ele expandia para o restante das pessoas da cidade. Então ele ia para a sinagoga, né, atrás dos prosélitos, dos simpatizantes, pessoas com uma possibilidade de receber melhor o evangelho. Nessa primeira etapa da viagem, Barnabé e Paulo confrontam um falso profeta e convertem um procônsul. O procônsul era um governador da região, nomeado por Roma. E na conversão desse procônsul que Lucas começa a chamar Saulo de Paulo. Tá? E como eu falei da outra vez, existe até pregações que a gente pode ouvir, né? A transformação de Saulo em Paulo, que Saulo era um homem, aí Paulo virou outro homem. Na verdade, isso é uma questão só de fonética do nome, tá? É que nem John e João. Se for para os Estados Unidos alguém que se chama João, vão chamar ele lá de John, né? Mas não quer dizer que o cara se transformou num americano ou qualquer coisa assim. É só uma diferença na pronúncia mesmo, tá? E aqui, quando Lucas vai falar sobre a conversão desse procônsul, aí ele já diz que o Saulo se chamava Paulo, provavelmente quando ele se apresentou para o procônsul, ele se apresentou como Paulo. Saindo de Chipre, né, que é aquela ilhazinha que fica bem em frente ali, Israel, se você pegar no mapa. Saindo de Chipre, Paulo, ilhazinha não, né, uma baita numa ilha. Seus companheiros vão em direção à região vizinha à terra natal de Paulo. Quer dizer, eles começaram pela terra natal de Barnabé e vão para a região vizinha de Paulo. Eles estão sempre ali circundando áreas conhecidas, né? Nesse local, João, chamado de Marcos, né, abandona a missão e volta para Jerusalém. Saíram os três da Antioquia, mas nesse momento aqui João Marcos, né, voltou para Jerusalém. Esse fujão é quem vai mais tarde escrever o Evangelho de Marcos. Aquele Evangelho de Marcos foi desse fujão aqui, João Marcos. Então, às vezes a gente acha que está tentando escapar, não, estou em dúvida com a minha fé, porque eu escapo. João Marcos também se escapuliu, deu as costas, não aguentou a pressão, ou se sentiu constrangido de alguma forma, ou não estava pronto para falar aos gentios. A gente não sabe qual foi a razão que houve essa separação, mas isso deixou marcas muito profundas em Paulo, né? Vai haver uma briga mais ali à frente, a gente vai passar por ela, mas ao final, quando Paulo está preso em Roma, na sua segunda prisão em Roma, já na prisão que
precede a sua morte, ele pede para trazer João Marcos. Ele diz, olha, eu preciso de João Marcos aqui comigo. Porque Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, né, muito baseado nas lembranças de Pedro. Se tu for ler ali o Evangelho de Marcos, tu vai ver que é muito a partir da visão de Pedro, dos fatos, né? Mas o Evangelho de Marcos é escrito aos romanos, para os romanos, né? Talvez encomendado por Paulo nessa visita que ele pede para Marcos fazer para ele, não se sabe, mas é esse João Marcos aqui, é esse fujão que vai escrever o Evangelho de Marcos e vai andar com Pedro, né? Quem melhor do que Pedro para reconduzir, para reanimar, para realinhar alguém com Cristo? Pedro que sempre teve essa batalha. Lá em 1 Pedro 5 a gente vê que João e Pedro andavam muito juntos. Chegando eles na outra Antioquia, sim, naquela época existiam duas Antioquias, tá? Uma Antioquia lá onde ele estava e a outra aqui na Pifídia, não me lembro o nome certinho, daqui a pouco eu acho e falo para vocês aqui. Então, chegando eles na outra Antioquia, novamente Paulo usa sua técnica e fala aos judeus, aos prosélitos e aos simpatizantes, e a partir daí chega nos gentios, né? Chega fora da sinagoga. E o que Paulo falava? O que ele argumentava quando ele ia lá? Normalmente, 4 coisas, pelo que a gente pode ler ali. Jesus é o cumprimento da história, né, na ação divina para com Israel, e por isso era importante começar falando na sinagoga. Os judeus de Jerusalém, eles rejeitaram a Cristo, mas fazendo isso eles colaboraram com os planos de Deus, né? Então mesmo eles tentando negar ou não atingir ou não ou abafar a situação, eles estavam sempre colaborando com os planos de Deus, que não podem ser frustrados, já dizia Jó. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus cumpriu as suas promessas, as promessas feitas aos pais, né, Abraão, Isaac, Jacó, a promessa dita por todos os profetas. Então, quando Deus, sempre como um cumpridor da sua palavra, sempre fiel à sua palavra, né, quando ele ressuscita Jesus, ele está justamente dando esse cumprimento, dando mais este passo no caminho do Evangelho. E as bênçãos do perdão e da justificação que a lei não poderia fornecer, né, são agora fornecidas em nome de Jesus Cristo. Isso é fundamental. A lei, ela nunca salvou. A lei, na verdade, ela era para... E Paulo vai falar sobre isso nas cartas dele, e a gente vai tropeçar por isso aí em Romanos, em Efésios. A gente vai estudando, quando for estudar essas cartas, a gente vai voltar a esse assunto, mas a lei, ela era justamente para colocar todo mundo como errado e assim permitir que a gente seja salvo por Cristo. A lei, ela estabelecia a todos como pecadores. Tá? E isso é uma coisa muito interessante, a gente vai ver isso em Romanos. Porque assim, naquele momento, naquele período da história, não só naquele período da história, mas ali era algo muito, muito constante, digamos assim. O mundo era sempre dividido. Para os gregos, o mundo era dividido entre gregos e bárbaros. Para os judeus, o mundo era dividido entre judeus e não judeus. Para os romanos, entre romanos e não romanos, sabe? O mundo sempre esteve, na concepção daquelas pessoas, dividido entre um grupo e outro. E aí vem Paulo, justamente na carta aos romanos, e diz assim, cara, é todo mundo farinha do mesmo saco. É todo mundo pecador. Estamos todos errados debaixo da lei. Porque a gente nunca vai conseguir cumprir toda a lei, e quando finge que cumpre internamente, a gente está errado. Então isso é o que permite salvar todos, se fosse o caso de salvar todos, né?
Isso é o que permite a salvação, o fato de que todos somos errados. Então a lei tem esse intuito de nos alertar para o quanto nós somos errados e de nos colocar todos no mesmo balaio, para a partir daí sermos salvos em Cristo. Então, toda vez que Paulo chegava no momento final, né, em que ele dizia que a lei se cumpria em Cristo, e que agora o reino era de todo mundo, alguns adoravam, né, que era o caso dos gentios e principalmente dos simpatizantes, e os outros odiavam, que era o caso dos judeus, que se enxergavam como o povo escolhido. Eles tinham esquecido a parte da promessa de que eles seriam um farol para o resto do mundo, que através deles todo mundo seria abençoado, todas as famílias seriam abençoadas. Não, eles queriam um lugar só para eles. Então chegava nesse momento aqui, dava sempre a polêmica. Era onde se levantavam os opositores e, na melhor das hipóteses, Paulo e Barnabé eles eram expulsos. Foi o que ocorreu na Antioquia, foi o que ocorreu em Icônico, foi o que ocorreu em várias cidades. Mas algumas outras foram diferentes. Por exemplo, em Listra, que foi a cidade que eles foram a seguir, né? A coisa foi um pouquinho diferente. Eles chegaram, começavam a falar, né? E a missão deles era confirmada por sinais, né? Todos a divulgação do evangelho era abençoada por sinais do Espírito Santo, por milagres. Nessa época, milagres e prodígios eram extremamente presentes nas obras dos apóstolos. Lembra que a gente leu que as pessoas deixavam os doentes para a sombra de Pedro poder curá-las, né? A gente vai ver aqui nesses capítulos que as pessoas pegavam os lenços de Paulo para curarem, porque realmente a presença e a ação do Espírito Santo testificando aqueles homens era muito grande. Então, na cidade, um homem coxo estava ouvindo Paulo falar, e Paulo percebe nele que ele tinha fé. Apesar de que ele não era crente, não fala em nenhum momento ali que ele era um judeu ou que ele é crente, mas Paulo percebe nele a fé capaz de gerar transformação e cura. E Paulo vai e cura ele. Então, isso causa uma tamanha confusão na cidade. Por quê? Eles acreditam que Paulo e Barnabé é a encarnação de profeta de Deus, dos deuses Zeus e Hermes. Porque naquela cidade tinha essa história de que há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, Zeus e Hermes tinham vindo à cidade. E eles não tinham sido reconhecidos. Apenas alguns moradores reconheceram esses deuses. Então Zeus e Hermes castigaram a todos aqueles que não conheceram, reconheceram eles, e trouxeram benesses aos que reconheceram. Então, quando Paulo cura e ele está falando ali, eles acreditam, voltou. Os caras voltaram de novo. Zeus e Hermes estão aqui de novo. Só que qual era o problema para Paulo e para Barnabé? O sotaque que eles falavam era muito carregado. O grego que eles falavam era muito carregado. Então eles demoraram a se aperceber o que estava acontecendo. Quando eles se aperceberam do tamanho da blasfêmia que estava tendo, foi aquela reação que eles tiveram, rasgarem as roupas, que é uma coisa muito tradicional do povo judeu perante a blasfêmia, né? Então eles rasgaram as roupas e se apavoraram. Não, o que é isso? Não é bem assim. Eles realmente reagiram com horror porque eles tinham se demorado a perceber o tamanho da encrenca que estava sendo gerada ali. Então eles passam a explicar o evangelho e a mostrar o quanto que aquelas pessoas estavam enganadas, mesmo com grande dificuldade nessa barreira da língua, né? E como nada é tão ruim que não possa piorar, judeus vindos da onde? De Antioquia, de Icônio, as cidades que eles tinham visitado antes, chegaram e mudaram os ânimos da multidão. Aqueles que queriam adorá-los passaram a apedrejá-los. Isso é uma coisa muito comum na multidão. Isso é uma outra questão que eu estudando para fazer os próximos papirandos, né, e lendo um pouco a respeito disso, Deus fez questão de me trazer isso à tona. Nós todos somos maus, cara. Isso é uma coisa assim, é o que reina no mundo, né? Pode ver, sempre que tem uma grande aglomeração de pessoas, basta
uma pequena faísca, aquilo tudo vira um grande tumulto. Né? Não há um bom sequer, só existe um bom que é Deus. Então a pergunta que tem que ficar para aqueles que não creem em Deus é por que o mal não toma conta do mundo? O mal só não toma conta do mundo porque Deus empresta a sua bondade para nós. Né? Porque senão nós iríamos viver naquela história bom, vocês querem ver um exemplo de onde isso toca? Existe a lei de Talião, né? Quem estudou um pouquinho ali de história já ouviu falar, mesmo quem não estudou já ouviu falar a história do dente por dente, olho por olho. E aí, muitas vezes a gente pode achar isso uma lei agressiva, né? Pô, dente por dente, olho por olho, quer dizer, o cara me mata, meu filho tem direito de ir lá matar ele e sucessivamente. Mas essa lei foi criada justamente como uma barreira. Por que acontecia? Daqui a pouco eu tinha uma desavença com um clã vizinho, alguém vizinho do meu próprio clã, e eu ia lá e matava o cara. E aí vinha o filho dele e matava a minha esposa e meu filho. Aí o outro filho, ou um irmão de longe, vinha e incendiava a vila toda. E assim a coisa ia sempre crescendo. Até então que surgiu essa lei de Talião. Não, olho por olho, dente por dente. Quem é que morreu? Quem é que matou? Matou fulano, matou ciclano. Então é fulano que tem que morrer. Por causa disso, o mal ele não tem limite. A única coisa que limita realmente o mal é a ação de Deus, a bondade de Deus emprestada a nós. E aqui a gente vê isso, aquelas pessoas estavam ali para adorar Paulo. Bom, como Paulo não aceitou a adoração, veio mais 2 ou 3, botou ali uma catraca e os caras apedrejaram ele. E essa história de apedrejamento, às vezes a gente está lendo, eu até comentei, acho que no nosso segundo encontro, quando eu fiz pelo Skype, às vezes a gente está lendo rápido e passa desapercebido pelas coisas. Né? Apedrejamento era chamado também de lapidação. Os caras amarravam o cidadão, tá? Rasgavam as suas vestes, levavam ele para fora da cidade, e aí as duas testemunhas, pela lei judaica, sempre que tu levava alguém a juízo, teria que ter 2 testemunhas, as 2 testemunhas eram as primeiras a apedrejar. E depois o restante da multidão apedrejava até levar à morte. Tá? E assim, não pensa em brita, no cara tirando umas britinhas no outro, não. Eram uns pedaços de pedra mesmo, uns cascotes, nada muito grande que fosse matar na primeira pedrada, mas também nada pequenininho que não tirasse lasca do cara. Por isso o nome lapidação, porque ia te lapidando. Era uma execução para te deixar como um aviso, um alerta aos outros para não fazer aquilo. Então era algo muito forte, assim, muito doído para quem sofria, né? Muito doloroso, era algo extremamente cruel, realmente, né? Bem típico daquele momento. Então Paulo ainda fala que em Gálatas ele comenta assim: eu tenho as marcas de Cristo, as cicatrizes de Cristo. Talvez seja essas cicatrizes, né, desse apedrejamento que Paulo estava se referindo lá em Gálatas 16, quando ele vai dizer que ele carrega as cicatrizes de Cristo pelo corpo. Né? Porque tu imagina, foi apedrejado a ponto dos caras achar que ele estava morto. Né? Os próprios discípulos dele foram lá para velar ele. Mas, como Deus ainda não tinha acabado com Paulo, né? Já tinha sido prometido lá adiante, ele vai sofrer, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Paulo continua vivo e vai até Derbe, que é a cidade um pouquinho mais à frente, e aí o que ele faz? Retorna por todas as cidades que ele tinha ido, exortando as pessoas a se manterem firmes, né? Elegendo os presbíteros, né? E executando as disciplinas espirituais, ensinando eles sobre isso, né? Tanto que vocês, quando leram ali, ele elegia presbítero, impunha as mãos, né? Eles oravam, elegiam, impunham as mãos, tudo isso é disciplina espiritual, doutrinas básicas. Acomodem o nosso pastor aí para nós fazer esse seminário. Depois dessa primeira viagem, né, desse circuito de cidades, eles retornam a Antioquia e relatam tudo o que Deus tinha feito
e permanecem ali por algum tempo. Isso também é interessante. Sempre que Paulo vai falar, né, do que aconteceu, ele fala do que Deus fez. Ele nunca considera aquilo obra dele, ele nunca toma para si o, o galardão ou o orgulho de dizer, eu fui e eu fiz. Não, quem fez foi Deus, através dele, mas quem fez a obra realmente foi Deus. Quem faz a obra é Deus. Quando a gente começa a botar o nosso nome, os meus discípulos, o cara começa a meio se perder. É bom voltar a orar e entender como é que funciona a coisa. A seguir, né, no capítulo seguinte, a gente recebe uma lição sobre gestão de conflitos. Não sei se vocês se deram de conta ali, mas toda aquela questão ali entre gentios e judeus era um ensino sobre gestão de conflito na nossa vida, na igreja, na comunidade. Tudo começa com a diferença de opinião entre um grupo representado por Paulo e o grupo de fariseus convertidos. Paulo também era um fariseu convertido, mas Paulo tinha um ministério de levar aos gentios. E os fariseus queriam manter, ou entendiam ainda que aquilo era só para o povo judeu. Tudo gira em torno do cumprimento ou não da lei mosaica pelos gentios. Quando a gente fala em fariseu, né, fariseu tem uma conotação negativa para nós, né? A gente está acostumado a essa conotação mais negativa quando se fala de fariseu. Mas é bom lembrar que o movimento farisaico era um movimento de avivamento, tá? Durante o período helênico, digamos assim, da supremacia dos gregos, que a região de Israel foi conquistada pelo Alexandre o Grande, né? Quem viu o filme Alexandre vai se lembrar que eles passaram por ali a caminho da Pérsia. Quando Alexandre conquistava uma região, ele era um cara muito inteligente, né? Foi criado por pessoas muito inteligentes. O que ele levava? Ele levava escolas, né? As escolas dos filósofos, levava a sua cultura lá e o seu panteão de deuses. E assim ele dominava aquela região com a cultura e com o panteão de deuses. A região se tornava helenizada. Né? A gente vê isso muito em Cesareia ali, quando você vai ler sobre a cidade, vai ver que, sobre Herodes principalmente, né? Sobre o rei Herodes e todos os seus asseclas, digamos assim, eles eram helenizados. Vinha dessa questão do Alexandre. Então, a região de Israel se voltou muito para a idolatria, sempre foi um povo que acabava indo em direção à idolatria, essa sempre foi uma briga de Deus com eles, né? E nesse momento, então, de que eles estavam submissos realmente aos Alexandre e ao seu exército, eles acabaram caindo em idolatria. Depois teve uma questão ali que não vale agora a gente ficar preso, né, mas é importante estudar. Eles acabaram gerando uma revolta, um movimento de um general que conquistou Jerusalém, né, ele foi e sacrificou um porco dentro do templo. E isso era algo assim inimaginável para o povo judeu. Então gerou a revolta dos Macabeus. Existe na Bíblia dos católicos, tem lá o livro dos Macabeus. Então eles fazem parte da história. Se você for ler a história de Israel escrita por Joséfo também, lá tem essa parte dos Macabeus. E nesse movimento de revolta militar dos Macabeus que se opuseram aos gregos, surge então um movimento religioso farisaico, que era o que? Voltar, resgatar de toda essa idolatria o povo judeu. Então os fariseus eram muito apegados à lei e ao cumprimento dessa raiz, né? desse retorno. Então, às vezes a gente tem uma visão ruim dos fariseus, mas a gente precisa lembrar que eles começaram um movimento de avivamento. E aí depois a religião acabou tomando conta. E aí sempre que a religião acaba tomando conta, acaba havendo um esfriamento, né, e havendo um engessamento, e aí descamba. Né? Mas quem não está livre disso? Né? A gente vê isso acontecer até hoje.
Então Paulo tinha essa bronca com os nossos amigos fariseus, cada um defendia ou não o cumprimento da lei mosaica pelos gentios. Então a coisa toma tamanho e volume que se faz necessária a intervenção da liderança da igreja. Aquilo começou como uma discussão entre grupos, foi tomando vulto a ponto de haver uma cisão aí, quase uma cisão entre partidos, digamos assim. À medida que Paulo e Barnabé se encaminhavam para o concílio, né, para a reunião dessa liderança, desses dignatários, eles iam arregimentando mais e mais simpatizantes para sua causa. Por quê? Porque à medida que eles davam o testemunho do que Deus vinha fazendo nas viagens que eles estavam fazendo ali, né, que eles estavam percorrendo, pelas cidades que eles estavam percorrendo, as pessoas viam realmente que aquilo tinha que se expandir, não podia ficar restrito e que não dependia da cumprimento da lei mosaica para a salvação, tanto que as pessoas estavam se convertendo. Então eles foram bem recebidos pela igreja em Jerusalém e se juntaram à congregação para debater o assunto. Era algo muito importante que estava sendo discutido por aqueles homens, afinal a salvação era somente por graça ou somado a obras, né? Porque no âmago da coisa sempre teve isso. Se somente a graça nos bastava, ou se era necessário a gente também cumprir algum ritual, a gente cumprir alguma coisa para ser salvo ou não. O que estava sendo discutido ao final de tudo era isso. Então, o problema vinha sendo ignorado já há algum tempo, e o fato de existirem duas igrejas, uma em Jerusalém e outra em Antioquia, era a prova disso. Todos aqueles que eram a favor do não cumprimento da lei se aglomeravam em Antioquia, e os que eram mais rigorosos quanto a isso ficavam em Jerusalém. E outra coisa que a gente pode ver também é o desentendimento de Paulo e Pedro, que é narrado lá em Gálatas 2. Porque Pedro, lembra que Pedro fugiu de Jerusalém, que tinha dado todo aquele problema, tinha sido preso, libertado pelo anjo e tudo mais, né? Ele foi para a Galácia, ele foi para Antioquia, ele foi para outras regiões. E lá ele convivia legal com os gentios. Mas teve um momento em que ele estava lá e quando vê, chega o pessoal de Tiago, vindo de Jerusalém. E aí ele se afasta dos gentios e Paulo vai dar um pito nele. Depois, quando a gente for ler a carta de Gálatas, a gente vai cruzar com essa história de novo. E algo que tornava a discussão ainda mais acalorada era o fato de que o lado perdedor do debate veria decretado a morte da sua forma de adoração. Isso é importante. Se os judaizantes ganhassem, a igreja gentílica teria que adotar toda a lei mosaica. E lembra que eu comentei com vocês que Paulo ia nas sinagogas para falar também aos simpatizantes, que eram aqueles gentios que entendiam a importância do rigor ético, mas não aceitavam a questão de circuncisão e de algumas doutrinas, de algumas restrições alimentares, né? Então, se os judaizantes ganhassem, aquelas pessoas estariam fora, automaticamente estariam fora, né? Porque eles passariam a cumprir a obrigatoriedade de cumprir a lei mosaica, além de aceitar Jesus como seu Salvador. E se fosse o contrário, ou seja, se os judaizantes perdessem, se Paulo ganhasse, os judeus cristãos teriam que comungar com os gentios, quebrando assim os costumes mosaicos. Porque essa era a grande questão. Pedro, quando vai falar com Cornélio, a gente falou isso no encontro passado, Deus teve que trabalhar muito na vida de Pedro isso, porque o judeu não entrava na casa de um gentil. O gentil era impuro. E naquela região do mundo, por exemplo, tu não comia com qualquer um. O fato de tu comer com alguém quer dizer que tu aceita aquela pessoa no teu íntimo, na tua intimidade, tu tem uma afinidade com aquela pessoa, tu está acolhendo aquela pessoa. Então, imagina, o cara, ele era judaizante, ele acreditava que precisava cumprir a lei de Moisés. E se naquele concílio ele fosse decidido que não precisava, ele teria que comungar, que estar junto, que partilhar o pão com um gentil. E isso ia afastar ele daquilo que ele considerava
até então correta. Então quem ganhasse esse debate ia ter um ponto decisivo ali. Uma das duas vertentes iria morrer. Não seria como era, por exemplo, no povo judeu, a gente vê, tem os fariseus, tem os saduceus, tem os essênios. Não. Aqui a catolicidade da igreja de Cristo estava sendo definida. Todos somos um. Ou todos vamos participar da lei mosaica, ou está todo mundo liberado da lei mosaica. Então essa discussão tinha realmente o porquê ser acalorada. Não era só uma questão de eu acho que tem que ser banco, eu acho que tem que ser cadeira. Não, era algo bem mais profundo, algo que realmente mexia com os alicerces da fé daquelas pessoas. Então o desentendimento entre Paulo e Pedro foi o que provavelmente gerou em Pedro a convicção que foi fundamental nesse debate. Porque quem vai realmente convencer ou começar a encaminhar essa resposta final é Pedro, né? Ao afirmar que ele recebeu de Deus a missão de propagar o evangelho aos gentios, e é verdade, foi ele que levou a ação da visita dele a Cornélio, possibilitou a chegada do Espírito Santo aos gentios, né? E que não só eles creram, como também receberam o Espírito Santo, isso selou o destino dos judaizantes. Quando Pedro dá o testemunho dele, na frente de todo mundo ali, de que aquele gentio, lembra que eu comentei no encontro passado, Cornélio, um italiano, um legítimo romano, alguém que era um oficial do império, do exército opressor, né? Alguém que não participava, apesar de simpatizante, ele não era um prosélito, um convertido ao judaísmo, né? Ele provavelmente até aquele momento ele estava em cima do muro, tanto que ele vai e se ajoelha aos pés de Pedro, como ele fazia sempre com todas as divindades. A partir daquele cara recebeu o Espírito Santo, acabou. A igreja tem que ir lá fazer o batismo com as águas e comungar com ele como irmão. Da mesma forma que Paulo, que era um perseguidor assassino, no momento que Deus tocou na vida do Paulo e converteu, ele se aceitou Jesus e foi convertido, acabou, o cara virou irmão. Então, a ação de Pedro aqui foi decisiva para selar o final da igreja judaizante. Após o discurso de Paulo e de Barnabé, e por fim, Tiago, né, o irmão de Jesus, não o apóstolo. Lembra que Tiago, o apóstolo, ele morreu lá atrás, nos capítulos anteriores que a gente estudou, quando Pedro estava preso. Né? A gente estudou até o capítulo 12, ali no capítulo 11, Pedro estava preso, Tiago tinha sido morto, Pedro ia ser morto em seguida. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, aquele que lá no início não acreditou, provavelmente convertido quando Jesus ressuscitou e voltou aos seus, né? E Tiago se tornou então o cabeça da igreja em Jerusalém. Fica definido as regras de convivência que foram escritas e levadas às igrejas gentílicas posteriormente. E o levar dessa carta às igrejas gentílicas foi estopim de mais uma confusão. Né? Só voltando um pouquinho aqui, é importante as decisões, os concílios, aquilo que foi acordado, ser posto num papel, ser selado por todos, né? Para não restar dúvida. Quando, mas será que foi? Bom, está lá escrito no papel. Se a gente ficar só na memória das pessoas ou na interpretação das pessoas, isso causa perigo. Então, na gestão de conflitos, né, é bom sempre se esclarecer tudo e, se possível, põe no papel ali e assina e esclarece todo mundo sobre a decisão do concílio, digamos assim. Isso seja na igreja, na nossa vida, no emprego, onde houver conflitos a serem geridos por filhos de Deus. Aqui a gente tem um exemplo de como isso acontece. Então, eles fizeram esse concílio, botaram tudo na carta, e quando eles foram levar essa carta às igrejas gentílicas, né, dizendo que eles estavam de acordo com aquilo que foi acertado, deu problema. Paulo acaba discutindo feio com Barnabé por causa de João Marcos. Lembra que João fugiu? Então,
Barnabé quer levar o João Marcos, Paulo não quer, e algo, como eu falei, não fica claro o que aconteceu, mas foi algo que magoou o coraçãozinho do Paulo, e aí deu no que deu. Mas como Deus é bom o tempo todo, ele usou essa briga para espalhar ainda mais rápido o evangelho, porque cada um foi para um lado, acabou se espalhando mais rápido a coisa. E agregou pessoas novas a esse evangelho, e a gente vai ver isso agora em seguida. Ao invés de um único grupo de viagem, agora temos dois. Algumas lições sobre contendas nós devemos retirar desses episódios. Algumas lições sobre brigas. Deixa eu ver que oração aqui, meus amados. 9h42, dá tempo ainda. Tem muita coisa. Como é muito capítulo, tem muita coisa. Mas se não der de ver tudo hoje, a gente divide para não ficar muito longo e muito chato, tá? Por vezes, divergências ocorrem e podem se tornar sérias, levando a debates acalorados. Não há problema nisso, tá? Não tem problema nenhum em debate acalorado ou em discussão séria, tá? Tendões são feitos para esticar e nervos para ficarem tensos. A gente só não pode arrebentar, não pode estourar, não pode extrapolar a coisa. Mas discussão e busca por solução e expressão de opinião contrária, às vezes torna a coisa mais quente, torna a coisa mais acalorada. Mas se tudo estiver sendo feito com um propósito de melhorar, não tem problema. Vai esticar o tendão, vai enervar, mas depois tudo volta para o normal, tudo volta para o lugar, tá? Para resolver uma divergência só há uma maneira: reunir as partes e debater o problema. Mas o problema é central, tá? Não o periférico. Porque às vezes o que acontece é isso, né? Tem um problema central e a gente fica discutindo um monte de coisinha e de picuinha na volta, mas aquilo que gerou realmente o transtorno não é discutido. Então, sei lá, houve um desentendimento por causa de uma mentira. Então, o problema é confiança. Não é a mentira ou que o passado ou o futuro ou qualquer coisa. É a desconfiança. Então, vamos trabalhar a desconfiança. Sem mágoa, sem manha e sem mimimi. Ou tu quer resolver ou tu quer bater boca. Ah não, a gente se juntou para resolver o problema, então é sem mágoa, sem manha e sem mimimi. Ah não, a gente só quer bater boca, bom, aí vai ter essas coisas, tá? Quando a reunião entre as partes não evolui, procure uma mediação idônea. Foi o que aqueles homens fizeram. Paulo e o grupo dos judaizantes começaram a ter um problema. Quando eles viram que não ia resolver, eles foram procurar alguém que era idôneo. Foram procurar liderança, foram procurar alguém mais experiente, foram procurar outras pessoas que seriam capazes de intermediar, tá? E respeitada por ambas as partes, porque assim é mais fácil de aceitar a decisão. Então, daqui a pouco eu discuto com a minha esposa e chamo a minha mãe para mediar. Aí a minha mãe vai querer puxar para o meu lado, e aí, né, ou vai puxar para o lado dela. Então, não, tem que ser alguém idôneo, alguém isento disso aí para realmente ser aceito aquela intermediação por ambas as partes. As opiniões são relevantes, mas somente a palavra de Deus é o balizador da verdade. Porque Paulo foi lá e falou, Barnabé foi lá e falou, os judaizantes foram lá e falaram, Pedro foi lá e falou, mas aí entra Tiago no assunto. E pode ver, aí Tiago vem trazendo as profecias, Tiago vem trazendo os salmos, Tiago introduz a palavra do Eterno, a eterna palavra do Eterno. E a partir dessa introdução é que é resolvido e determinado o assunto. Então, opiniões são válidas, mas é sempre bom a gente ver à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? E, meu amado, ela diz muito sobre muita coisa. Dificilmente tu vai encontrar um assunto ali que não tenha uma referência. Claro, daqui a pouco tu vai dizer assim, mas e o crack? Bom, tá, e tu vai ali na Bíblia, não tem crack, porque não era um problema daquela época. Mas ele vai falar sobre dependência, sobre vício, sobre coisas do gênero. Então, as opiniões são sempre importantes, mas é para a gente encontrar realmente, para a gente estar alicerçado, né, no eterno, a gente precisa buscar a sua eterna orientação, a sua eterna palavra. As decisões realmente importantes, elas devem ser referendadas por todos e postas em papel, né?
Quando tu casa e ainda tem as testemunhas, para dizer que tu não estava ali forçando. O testemunho é de extrema importância, mas o registro é uma marca permanente, um balizador para refutar erros interpretativos e que respalda as ações futuras. Essa é a importância de tu botar no papel. Claro que quando isso couber, né? O cara não vai querer, sei lá, acertar o horário do almoço e botar no papel isso aí. Não vai fazer mal, mas também não é disso que nós estamos falando aqui. Com exceção do casamento, nenhuma união humana é indivisível. No início todo mundo achava que Paulo e Barnabé iam ficar juntinhos pro resto da vida. Não ficaram. Somente o casamento é indivisível. Nenhuma outra relação humana tem esse caráter. Por vezes no ministério a melhor solução é a separação. Que cada um busque o seu caminho, sem mágoa, sem raiz de amargura e com o propósito de servir a Deus. Diz o cara, não, mas eu amo a igreja, ou o diácono, ou o pastor auxiliar. Às vezes o melhor é cada um ficar de um lado, cada um seguir um caminho, cada um buscando realmente aquilo que importa, que é servir a Deus. É o exemplo que a gente tem aqui de Paulo e Barnabé. Eles continuaram o seu ministério com os gentios, mas cada um para um lado, e vida que segue. E como eu falei, lá na frente Paulo vai dar importância, já em Colossenses aqui, na altura da terceira viagem ali, Colossenses, Colossenses, não, foi depois da terceira viagem, na prisão em Roma, que ele escreveu Colossenses e Efésios, ele já fala da importância de João Marcos. Então, quer dizer, ele já tinha se percebido o erro, de repente, que foi, ou até não erro, porque aquele momento foi importante para João Marcos estar afastado, estar com Barnabé, mas o erro de Paulo em si, né, no julgamento apressado. Mas foi importante, foi interessante essa separação, mas no fim não ficou mágoa, porque a gente é instado a perdoar e arrancar qualquer raiz de amargura. Então, cada um segue seu caminho com o propósito de servir a Deus, mas sem beicinho. Cabe aos mais maduros arcar com prejuízo. Somente aqueles que estão convictos da sua união com o Espírito podem abrir mão de estar sempre certos para estar em paz. Isso é importante. Você se lembra, Barnabé estava desde o início. Barnabé era um cara cheio do Espírito, né? Ele participou do início da igreja, antes da perseguição. Barnabé foi o cara que avalizou Paulo para os apóstolos, quando Paulo veio de Damasco. Foi Barnabé que trouxe Paulo e disse, esse cara realmente ele se converteu. E aí Paulo foi aceito pelos apóstolos. Depois foi Barnabé que foi buscar Paulo para ir para Antioquia. Porque, né, vocês leram lá, os líderes viram, souberam da igreja de Antioquia e encaminharam Barnabé para lá. Barnabé chega e diz, não, aqui tá legal, mas tá faltando alguma coisa, eu sei quem eu vou buscar. E aí ele vai buscar Paulo. E aí a gente acha que ele vai buscar Paulo da sala para a cozinha. Não. Aquela viagem ali de buscar Paulo em Tarso leva 6 meses, de Antioquia até Tarso. Ou até a Arábia, eu não me lembro onde é que Paulo estava, mas leva 6 meses, eu pesquisei isso. E aí ele vai e traz Paulo. Se você lê com atenção, se você reparou, os primeiros relatos de Lucas ali, as viagens eram de Barnabé e Paulo. Depois é que Paulo toma a frente, inclusive, na escrita de Lucas. Mas nessa hora aqui, quando Paulo fica brabo e não quer levar João Marcos, Barnabé diz, então tá, cara, tu segue o teu caminho e eu sigo o meu. E Barnabé não aparece mais no Evangelho. Né? Ele vai ser citado depois, mas não com a ênfase de Paulo. A partir desse momento, Paulo é quase que exclusivo no livro de Atos. O Evangelho não no livro de Atos. Né? Então, Barnabé aceitou
sendo mais antigo, ele aceitou tomar o prejuízo para viver em paz. E isso é um sinal de maturidade. Maturidade em Deus, maturidade na idade, no conhecimento. Aceitar o prejuízo. Às vezes a gente só quer ter razão, só quer ter razão, só quer ter razão, só quer ter razão. Mas um sinal de maturidade na caminhada cristã é justamente o prejuízo, cara. Pega a tua cruz, cara, e segue-me. Não foi que Cristo falou? Cristo aceitou o prejuízo tantas e tantas vezes, até o momento derradeiro dele, né, de aceitar o prejuízo de todos os pecados de todo mundo. Então, um sinal que a gente vê aqui, né, na questão da gestão de conflitos é isso. Chega um determinado momento que tá bom, beleza, eu aceito o prejuízo, a gente encerra o conflito aqui e vamos seguir em frente. Prefiro ter paz do que ter a razão. São algo que a gente aprende nesse episódio aqui. Então, depois de toda a contenda, munido desse documento conciliar, Paulo parte para a sua segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária. Vamos apurar que são 3, eu estou recém entrando na segunda. E qual é a primeira coisa que Paulo faz quando arregimenta um novo pupilo? Circunda o cara. Opa, mas parei. Toda a briga, toda a confusão foi para não cumprir a lei de Moisés. Aí agora que ele está munido de um documento que diz que não precisa cumprir a lei de Moisés, que ele vai viajar com alguém, ele vai lá e circunda o cara. Mas como assim? Paulo está ficando esquizofrênico? Não, né? Ele não circuncidou Timóteo por causa do... Aliás, ele circuncidou Timóteo por causa do preconceito dos outros e não para garantir a salvação do Timóteo, entendeu? Para os judeus, para os judaizantes, ele precisava ser circuncidado para ser aceito na aliança. Mas Paulo não circuncidou ele para fazer ele aceito na aliança. Ele circuncidou ele porque as pessoas sabiam que ele era judeu e que ele não era circuncidado, porque o pai dele era grego. E isso ia acabar virando o centro do debate, não Cristo. Então, para evitar esse preconceito, Paulo toma essa atitude. Então, não feriu aquilo que ele estava defendendo até então, que era o não cumprimento da lei judaica, né, de toda a lei judaica. A questão era o que devemos fazer para ter a salvação eterna. Isso é o que levou à discussão, e não outra coisa. Crer em Jesus e só. A transformação é o Espírito quem faz, e a verdadeira circuncisão é no coração. Lembra de Estevão? Vocês não são circuncidados no seu coração. Isaías falou a mesma coisa, vocês não são circuncidados no coração. É ali que importa. Nessa segunda viagem, lemos muitas coisas interessantes. Tá? A importância do bom testemunho dos irmãos. Timóteo, um jovem, foi escolhido e ensinado por Paulo, não só por suas qualidades, mas também por sua postura. É o que a gente lê. O quanto devemos sempre buscar ouvir o Espírito Santo, não só naquelas coisas que fazemos de errados, mas principalmente nas coisas que consideramos certas. Isso aqui é algo extraordinário, cara, para mim, assim, sabe? Eu assistindo, estudando para trazer Atos, eu me deparei com essa situação e realmente é algo incrível o tamanho da comunhão de Paulo com o Espírito Santo. Porque, assim, uma coisa sei lá, eu vou pegar algo que não é meu, ou vou cometer algum erro, algum pecado, e aí o Espírito Santo me alerta, né, e aí eu percebo esse alerta e não faço. Beleza. Outra coisa é eu querer fazer algo bom, eu querer cumprir aquilo que me foi ordenado por Deus, e o Espírito Santo dizer assim, não é por aí, é em outro lugar. E é isso que ocorre com Paulo, porque Paulo estava querendo viajar para pregar para os gentios. Paulo estava querendo viajar na direção que Deus tinha mandado, apontado anteriormente. E aí o Espírito Santo vai dizendo não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Essa comunhão de ser orientado inclusive naquilo em que tu está fazendo certo, aquilo que tu acha que é certo,
né? Que tu está cumprindo o que Deus mandou e Deus vai te orientando, fazendo uma sintonia fina, né? De tal forma que Ele te realmente age através de ti naquilo que Ele quer pontualmente. Essa essa união de Paulo com o Espírito Santo é algo assim de gerar desejo na gente, né? De gerar a necessidade de ter algo assim parecido com isso. Isso é algo extraordinário na vida de Paulo, né? Paulo estava querendo pegar a palavra de Deus em diversas cidades e fazer o que foi pedido pela igreja e pelo próprio Cristo. Porém, sua intimidade com o Espírito era tamanha que ele soube interpretar os empecilhos como ação de Deus. Às vezes a gente já joga os empecilhos na culpa do inimigo, já joga o empecilho na culpa de alguém, e na verdade não é culpa de ninguém, isso é uma ação de Deus nos orientando. Paulo nunca realiza movimentos impulsivos. Além de ouvir o Espírito Santo, ele pondera na melhor forma de realizar a tarefa. A escolha das cidades onde ele ia era feita com critério de melhor propagar a palavra. Orientação não dispensa planejamento. Isso também é interessante, né? Paulo ia para cidades que eram centrais ali. Cidades, Filipos, por exemplo, era uma cidade onde tudo que vinha de Roma em direção ao ocidente passava por Filipos e vice-versa. Éfeso era uma cidade portuária na região da Ásia, ali, muito importante, onde existiam muitas rotas comerciais. Quando Paulo vai combater o evangelho em Damasco, ele sabe que se o evangelho se estabelecer, o evangelho de Cristo se estabelecer em Damasco, ele vai se espalhar por todo o Oriente. Então, mesmo sendo conduzido pelo Espírito Santo, Paulo planeja muito bem onde ele vai plantar suas igrejas, né? Para quem estuda evangelismo, esse trecho de Atos é muito esmiuçado, né? O cara daqui a pouco ele quer abrir uma igreja e aí ele abre lá na última rua, na última meio da quadra, onde ninguém passa. Bom, se o Espírito Santo quiser fazer obra ali, vai haver grande avivamento. Mas também tu está dificultando a vida do Espírito Santo fazendo algo assim, né? A gente precisa estar atento a esses detalhes, a essas minúcias, assim, né? Quer ver um outro exemplo? José é alertado, foge para o Egito. Mas ninguém diz para ele, foge de noite para o Egito. O fugir de noite foi a ideia dele, porque ele sabia que saindo à noite, quando amanhecesse, que os caras fossem começar a se mexer, ele já estava longe. Então não é só porque a gente ouve o Espírito Santo que não precisa mais planejar nem fazer nada, não. Pensar também ajuda. Nem todos os filhos de Deus já são crentes. Esse dia eu ouvi a frase de que crente Deus não tem neto, ele tem filho, não tem essa história. Tá? A Lígia era temente a Deus, mas não diz que ela era crente. Isso é interessante. A vendedora de púrpura diz que ela temia a Deus, mas não fala que ela era simpatizante dos judeus ou que ela era crente de alguma forma. Talvez justamente ouvindo Paulo ela percebeu, poxa, é isso aí que eu estou sentindo, é nisso que eu acredito, isso aí é realmente a verdade. Né? Nem todo filho já é crente, é por isso que existe evangelismo, é por isso que a gente vai para as ruas, é por isso que a gente deve falar de Deus no nosso trabalho, por isso que a gente deve falar de Deus na nossa escola, por isso que a gente deve falar de Deus toda a oportunidade que a gente tiver, mesmo que não seja diretamente, mesmo que não seja pregando, mas a gente precisa ir falando de Deus nas oportunidades que Deus dá para nós falar sobre Ele, porque assim como Filipe, lembra de Filipe? O Espírito Santo pegou Filipe e jogou ele lá no meio do deserto para salvar um cara. Se Filipe não fica de boca fechada, não faz o que o Espírito Santo ordena, não que aquele cara não vai ser salvo, não, a gente jamais vai conseguir conter o rio de Deus. Se tu tentar conter o rio de Deus vai contornar você e vai usar outra pessoa para tocar onde ele tem que tocar. Mas a gente precisa sempre aproveitar essas oportunidades, tá? O carcereiro provavelmente era romano e pagão.
carcereiro de Filipos, né? Mas essas pessoas, após convertidas, se tornaram evangelistas. E começando por suas casas. Paulo adaptou o seu método de pregação, ele sempre ia à sinagoga, lembra? Mas não deveria haver uma em Filipos. Em Filipos ele vai a um local de adoração, né? Depois ele acaba preso e fala com o carcereiro, é sinal de que não havia uma sinagoga por ali, porque deveriam haver 10, não lembro se são 10 ou são 14 judeus para formar uma sinagoga e coisa e tal. Talvez ali os judeus já estavam mais helenizados, mais incorporados à sociedade local e não havia uma sinagoga. Então Paulo procura um outro local, ele adapta o seu método, ele não fica restrito. Não, eu só vou falar de evangelismo se for na igreja, só vou falar de Deus se for na igreja. Não, Paulo dá o jeito dele. E outra coisa importante ele usa o método de Cristo. O que é o método de Cristo? Procura uma pessoa e tem uma comunhão com ela até que ela esteja resolvida. E ela leva o evangelho à frente e traz as pessoas para Cristo. Quer ver um grande exemplo disso? João 4, a mulher samaritana. Então Cristo vai para um poço ao meio-dia. Bom, poço não é lugar de homem, então vamos começar daí. A não ser que tu esteja levando teu rebanho para beber água, o homem não dava banda em volta de poço. Aí ele dispensou os discípulos. Aí ele vai lá e pega a pessoa mais mal resolvida daquele local, né? Uma mulher segregada pela comunidade, estava sendo punida pela comunidade ou se autopunindo, né? Porque ela se achava ruim. E aí Cristo tem uma intimidade com ela, começa a conversar com ela, começa a atrair ela, né? Resolve a vida dela, mostra para ela tudo aquilo que ela já tem, né? Que ela estava tentando achar em outras pessoas, tentando achar na aceitação, tentando achar em algum lugar. Ele vai lá e mostra para ela o que ela já tem. E ela se torna evangelista. Porque Cristo está paradinho no poço, irmão, até aquele momento. Ela vai na cidade, ela traz as pessoas para Cristo. Essa era a técnica que Cristo usava. Ele sempre fazia isso. Ele chegava, pegava uma pessoa problemática, resolvia o problema da pessoa e aquela pessoa abria as portas para ele da cidade. Você lembra do demônio, do endemoniado, que ele disse assim, não, eu quero te seguir. Não me segue, filho. Tu fica aqui e vai falar o que te aconteceu e faz o serviço. Né? E aquele cara vai e fala para todo mundo. Tem um texto que ele fala assim, em Decápolis eram 10 cidades. Então, Paulo adapta o seu método de evangelismo à circunstância em que ele está. Sempre foi confortável para ele ir falar na sinagoga. Ele conhecia do que ele estava falando ali, ele era um fariseu dos fariseus, mas ele era capaz de se adaptar às situações, assim como a gente precisa estar apto a falar de Deus em qualquer situação. E como? Lendo a Bíblia. Vai ler a Bíblia, meu amado. Então vamos lá, Paulo garante que a glória seja de Cristo, a pitonisa falava a verdade, mas não tinha o espírito da verdade. A letra dita com o espírito errado mata, né? Porque parece estranho, eu tive muito problema com esse versículo, porque a mulher estava dizendo que eles eram, né, do Deus Altíssimo, seguidores do Deus Altíssimo. Então, por que Paulo tirou o espírito imundo dela? Bom, porque ela estava escravizada por aquele espírito, né? Porque ela era escrava dos seus senhores por causa daquele espírito de adivinhação, mas principalmente porque não era o Espírito de Deus que estava falando. E sempre que não é o Espírito de Deus que está falando, não há toda a verdade, mesmo que pareça ser verdade. Então, houve muitos milagres naquela prisão, na prisão de Paulo. Paulo e Timóteo cantavam bem, né? Às vezes, imagina, os caras apanharam, sofreu açoite, estavam cantando, de forma que
todos os outros presos ali, porque não fala que Paulo conversou com os outros presos, não, mas os presos se encantaram com aquilo ali. Um terremoto, outro milagre, um terremoto acontece para a libertação das pessoas, né? Um terceiro milagre, o terremoto que abriu portas e quebrou cadeias, quebrou algemas, não matou ninguém. Imagina, tremeu tanto que as portas se abriram, as travas se romperam e não caiu uma lasca na cabeça de ninguém. E para a grande maioria dos estudiosos, o maior milagre de todos é que ninguém fugiu. Depois de tudo aquilo, depois de todo aquele tremor, de toda aquela libertação, todo mundo ficou ali, junto com Paulo. Muitas coisas extraordinárias e sobrenaturais aconteceram ali. Tudo para gerar um encontro, né? Ou seja, o terremoto acontecer no momento e quebrar, dar possibilidade de liberdade daquelas pessoas é algo extraordinário, fora do comum. Esse terremoto quebrar cadeias, quebrar portas sem machucar ninguém é algo fora do comum, extraordinário. Mas as pessoas não fugirem é algo sobrenatural, que vai além da natureza. Normalmente as pessoas iriam acabar fugindo. Algo fez que Paulo não dissesse já no primeiro momento que eles eram romanos, evitando assim uma punição desnecessária, mas sua ação gerou frutos. Porém, isso não impediu que depois ele exigisse a reparação do dano, pois sabia, se assim não o fizesse, haveria mácula para os que ficassem na cidade. Exija o que é seu por direito, mas saiba que há hora e lugar para tudo. Tá? A gente precisa balizar isso. Às vezes a gente tem o direito, mas não é o momento ainda de exercê-lo. A gente precisa estar atento a esses detalhes. Sempre haverá gente movida por um sentimento ruim, tanto fora quanto dentro da igreja, que tentará prejudicar o evangelho. Confrontar os erros é saudável, porém gerar discórdia não. Sei lá, um erro no louvor, ou na adoração, ou sei lá, alguém se exaltou, ou qualquer coisa assim. Confrontar esse tipo, algo que o pastor falou, ou que eu falei, ou que... não sei. O confronto para esclarecimento é interessante, mas discórdia não, principalmente no meio do povo de Deus, né, amado? Sempre compare o que aprendeu com as Escrituras. Só há uma revelação e devemos balizar nosso conhecimento pela palavra de Deus. Sempre é bom a gente estar comparando. Será que o que o cara falou é verdade? Será que está realmente na lei? Será que quer dizer aquilo ali? Compara, faça como os irmãos de Bereia. Por vezes devemos recuar para evitar perseguição. Paulo faz isso. Por vezes ele confronta, mas por vezes ele escapa. Nunca devemos nos habituar à idolatria. Só há um Deus. Combata a idolatria, principalmente na sua mente. Exponha a verdade e ela libertará. Leia a Bíblia. Né? Paulo fica chocado com o que ele vê em Atenas. E nós aqui, principalmente nós brasileiros, a gente tem muita idolatria que nos cerca. Né? O nosso país talvez não se desenvolva, talvez não, muito provavelmente não se desenvolve, não cresce, não melhora devido à tamanha idolatria que a gente tem, sabe? Em todos os níveis, em todas as esferas. Então nunca se acostume com a idolatria. A idolatria é sempre errada. Seja ela uma imagem, a uma ação, ao dinheiro, a uma pessoa, não importa. Idolatria, para Deus é idolatria. Deus deixou a sua marca em todos, a eternidade está gravada no coração dos homens, existe uma revelação geral. O ser humano não deveria ser conhecido como Homo sapiens, ou seja, o homem que sabe, né, que pensa, mas ele deveria ser conhecido como o homem religiosos, o homem religioso, o que crê. Todos têm e seguem a um ídolo. A nossa missão é encaminhar esse desejo na direção do Pai. É aquilo que eu estava falando da Lídia. Ela tinha fé, ela tinha temor a Deus, mas ela não sabia qual era o caminho.
né? Por isso que a gente precisa falar de Deus. Todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo tem um ídolo. Deus é uma etiqueta que tu cola em alguma coisa. Seja no teu cartão de crédito, seja na tua poupança, seja na tua capacidade, seja na tua saúde, seja onde for. Cabe a nós, os filhos de Deus, os escolhidos por Ele, mostrar onde é o lugar certo dessa etiqueta. Qual é o único Deus vivo e verdadeiro. Essa é a nossa maior missão, encaminhar as pessoas na direção do Pai. Todas as coisas provêm de Deus, podem não estar santificadas a Ele, mas tudo tem origem no Criador. Cabe a nós o discernimento para o uso. Paulo, por exemplo, usa poesia, usa filosofia em Atenas, né? Tudo vem de Deus, meu amado. Não acha que existe outro Criador, só existe um Criador. Se só existe um Criador, tudo que foi criado por Ele, né? Pode não estar santificado a Ele, pode não estar sendo usado para glorificar Ele, pode não estar sendo usado no propósito, mas foi criado por Ele. Então nós, que somos a luz, que devemos ser a luz, né? Cabe a nós revelar o propósito real das coisas. Quando nós formos luz, por mais escuro que seja aquilo que está sendo usado ou que está sendo apresentado, quando nós nos aproximamos, nós vamos iluminá-lo. Nós vamos apresentar a verdadeira função, a verdadeiro propósito, a verdadeira forma. Essa é nossa função. É o que disse Deus quando veio aqui na Terra no Sermão do Monte. São luz e sal. Quando Deus nos dá uma missão, Ele garante algo e Ele é fiel e Ele vai cumprir, tá? Sempre que estamos em missão e damos o testemunho completo, argumento e postura, a semente lançada gera fruto, né? Porque às vezes a gente só fala, mas não age como, ou então age como, mas não fala nada, né? Então essa dupla vai gerar uma semente que vai gerar um fruto, tá? Pode ficar tranquilo, argumento e postura gera fruto. E uma das últimas coisas que a gente pode aprender ali é que sejamos humildes para acolher, para prover, para aprender, para ensinar. O que nos foi dado de graça, e essa graça aí com G maiúsculo, tá? A graça de Deus, não deve ser retido. O rio de Deus não pode ser detido. Ou colaboramos, ou nós somos contornados por ele, tá? Depois de percorrer a Macedônia e passar por Éfeso, Paulo vai a Jerusalém e volta à sede da igreja de Antioquia, permanece um tempo indeterminado em Antioquia e parte novamente na ideia de confirmar os que ficavam. Meus amados, vamos acabar por aqui, tá? Porque já são 10h14, nós começamos 9 horas pontualmente, para não ficar muito extenso. Aí eu prometo retomar então no próximo encontro aqui da terceira viagem de Paulo e partir para os capítulos finais, né, de Atos, a partir de Atos 21, pegando um pouquinho antes essa terceira viagem. E aí a gente encerra o livro de Atos no próximo encontro, com a prisão de Paulo e o que aconteceu naqueles momentos finais dele ali, né? Como é que foi o julgamento dele, se foi curto, se o Espírito Santo facilitou a viagem dele dessa vez, né? Porque a gente viu que até aqui o Espírito Santo conduziu, mas não facilitou em nada a viagem do cara, né? Ele foi apedrejado, foi preso, foi açoitado, teve de tudo. Como é que será que foi a viagem para Roma, então, onde Deus disse para ele que ele iria falar? Deve ter sido também no mesmo naipe. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, 21 horas. Divulguem, essa vai ficar gravado na página da igreja. Eu vou ver se eu subo também para o YouTube. E é um prazer imenso estar aqui falando da palavra de Deus com vocês. É um prazer imenso essa oportunidade que o pastor me deu. Eu faço isso com muito amor, realmente com muito
muito prazer e muito empenho. Pode não ser exatamente aquilo que vocês estavam imaginando ou esperando, e eu espero esse feedback de vocês aí para a gente ir melhorando, né? Mas é com entrega que eu faço isso. Então eu quero novamente agradecer vocês que ficaram aqui me aturando por mais de 1 hora, convidar vocês para compartilhar, para divulgar, né? Compartilhar, eu pedi também para vocês voltarem mais tarde, quando o nosso pastor estiver aí, falando sobre a vida com propósito, e agradecer, convidar vocês para quinta-feira de vem. Vamos orar para nós encerrar, e como fala Lutero, antes, durante e depois da leitura, é sempre bom a gente pedir pela orientação do Pai e conversar com Ele. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Pai nosso, Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, mais essa chance de estar congregando com os irmãos, reunidos com eles, para falar da Tua palavra, Senhor, para falar do entendimento que se faz necessário para que a gente conheça os Teus desígnios, Senhor. Encha-nos, Senhor, com uma fome de Ti, Pai. Derrama a Tua água sobre nós. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Permita que a gente enxergue o quanto já somos abastados por sermos escolhidos por Ti, por sermos abençoados por Ti, por estarmos livres das amarras do pecado, Pai. Orienta-nos na divulgação da Tua palavra, Pai. Orienta-nos no caminho de propagação do Teu Evangelho. Capacita-nos, Senhor. Aumenta a nossa fome de Ti, Pai. Aumenta a nossa sede de Ti. Esteja conosco em cada momento, Pai. E principalmente, Senhor, torne realidade a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Sabemos que a fé vem de Ti e é isso que Te pedimos, Senhor. A certeza de tudo aquilo que já foi feito por nós, Pai. A convicção de que haverá um encontro posterior e a possibilidade de falar isso, Pai, de levar a Tua palavra a todos os Teus filhos que estão espalhados por essa terra. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, para todo sempre. Amém. Amém, meus amados. Então, muito obrigado. Prazerzão ter estado com vocês. E até quinta que vem, 21 horas, o nosso Papirando. Amém? Amém. Abração.